Muito bem, estamos de volta, mais uma vez diretamente do canal O Melhor para a Sua Coleção. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre o quadro, né, do Grito do Ipiranga, da independência do Brasil, né, o famoso Grito do Ipiranga, que está estampado aí na nossa cédula de 200. Peraí, eu vou virar aqui. Está estampada na nossa cédula de 200 cruzeiros de Dom Pedro I. Bom, a história é realmente. A imagem que o quadro retrata pra gente realmente é muito fantasiada. É uma história bem. Não é tão grandiosa como nos contam. E hoje a gente vai falar sobre isso, vamos contar essa parte da história. Eu vou botar uma luva ali e vamos tirar essa cédula do plástico para conseguir vê-la melhor. Bom, todo mundo já ouviu falar aí ou já estudou em algum momento na escola sobre o Grito do Ipiranga, né? Lá onde Dom Pedro grita às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Mas não é bem assim, tudo tem uma história, tudo tem um motivo, né? E o motivo o qual ele estava na margem desse rio, o motivo é bem... É uma coisa que acontece com muitas pessoas, não. Com todo mundo isso vai acontecer. Tá aqui a imagem, esse é o quadro. O quadro é exatamente assim, só a cor que muda, mas as figuras são exatamente assim, as pessoas. Ali o cavalo de Dom Pedro, aqui é o cavalo de Dom Pedro segurando a espada, aqui as pessoas em volta. Ali provavelmente numa fazenda que provavelmente o rio deve estar aqui atrás. Ou o rio está aqui atrás, sim. Bom, o motivo de Dom Pedro ele tá às margens do rio Ipiranga é um motivo que isso ocorre com todas as pessoas do mundo. Ele tava com diarreia, né? Ele tava ali fazendo, vocês sabem o que, né? Ele tava com diarreia, ele tava ali no meio do mato fazendo, despachando, cagando. Então, vou falar de uma vez, tava cagando. Literalmente tava com diarreia e ele tava nas margens do rio Ipiranga cagando. Ele tava mal, ele mal conseguia ficar em cima do cavalo, pelo menos é o que os livros de histórias falam. Quando ele recebe uma carta falando que a sua mulher, que agora eu não sei como me deu um branco, que é a rainha, ela tinha assinado a independência do Brasil. Então ele aproveita, vai lá, sobe no cavalo, que a gente vê aqui, e grita independência ou morte, declara a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Aí tá então uma das primeiras verdades que esse quadro aí não conta. Então Dom Pedro ele estava nas margens do rio Ipiranga por um motivo que ele estava com dor de barriga, né? O Dom Pedro ele estava com dor de barriga quando ele deu o grito do Ipiranga. Tem um episódio também eu vou puxar aqui, então não tem nada a ver, mas tem um episódio no Chaves que fala que o professor Girafales pergunta quando o Dom Pedro grita a independência, ele fala porque ele estava com dor de barriga. Não é exatamente, ele não grita porque tava com dor de barriga, mas ele realmente tava com dor de barriga na hora aí do grito da independência. Bom, agora o segundo fato desse quadro, que o quadro, a imagem dele não é assim. Esse quadro, se eu não me engano, ele foi pintado pelo pintor Pedro Americano em 1888, né? E ele pinta, se não me engano, na Itália. Eu posso dar uma olhada ali no livro de novo. E eu já achei ali no livro, e agora eu vou ler esse pedaço pra vocês. Deixa eu dar uma saída aqui de novo, que eu tenho que arrumar aqui a página. Bom, aqui no livro fala assim, ó. A tela, também conhecida como Grito do Ipiranga, foi pintada em 1888, bem longe do cenário original. Americano, ou no caso, o Pedro Americano. O nome do cara era Pedro Americano, né? Terminou essa obra na Itália. Então essa obra foi acabada de ser pintada na Itália em 1888. Ela foi encomendada pela família real que procurava restaurar o poder monárquico, né? E a curiosidade é observar aí
que no ano seguinte o Brasil se tornaria uma república, sendo Dom Pedro II destituído do trono, né? Dom Pedro, bom, embora a imagem seja verossímil, no caso uma imagem bonita, irônica, né? Eles ironizaram o grito do Ipiranga, né? Bom, ela não é totalmente verídica. Essa imagem, então, aqui, ela não é totalmente verídica. A comitiva de Dom Pedro, por exemplo, era bem menor do que no quadro, né? No caso, o pessoal que está em volta dele e quem estava junto com ele também de cavalo, né? Em torno aí de 15 pessoas apenas. No trajeto feito pelo imperador, naquele dia não era comum usar cavalos, mas mulas. Então, aqui essa imagem dos cavalos, então não é verdade, porque então pelo menos o que fala aqui no livro de história, que tá no Brasil inteiro, né? É que ele tava de mula e também com dor de barriga, né? A intenção de Pedro Américo é fazer deste quadro em sua pintura um momento grandioso. E ele faz ressaltando caracteres como roupas elegantes numa viagem em diferentes. As pessoas estavam vestidas com roupas mais não tão elegantes, né? Porque eles estavam meio que pelo meio do mato, né? Meio no meio do mato, então eles não estavam com uma roupa elegante, talvez como a imagem aí mostra. A imagem original do quadro mostra, né? E esse quadro hoje, né, que eu fiz uma pesquisa, ele está exposto no Museu Paulista da USP, né, da Universidade de São Paulo. Esse quadro se encontra lá, além de atrás dessas cédulas e talvez o quadro original e talvez suas réplicas, né? Então tá aí, né, a verdade sobre o quadro do Grito de Ipiranga, né, da proclamação da independência do Brasil. E outra curiosidade que eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei, que a independência foi assinada pela a rainha mulher de Dom Pedro, que me foge da mente quem é, que eu sei, mas eu esqueci. Né? Não foi Dom Pedro lá que assinou. Então, como eu já falei, ele estava no Rio ali fazendo, vocês sabem, né? Fazendo o que todo mundo faz. Ele estava com diarreia. Então, ele recebeu uma carta que a rainha tinha assinado a independência do Brasil a Portugal. Então ele resolve gritar. Ele mal conseguia gritar porque ele estava bem debilitado mesmo. Dizem que ele estava bem debilitado. E como o livro ali fala, esse pessoal todo aqui que tem em volta, que deve ser muito mais de 15, né? Ali atrás também tem um montão de gente, ali atrás da casinha. Aqui Dom Pedro, aqui provavelmente os assessores comemorando, aqui escravos, né? Não, era em torno de 15 pessoas apenas, né? Lembrando que essa cédula aqui foi uma das que foram cunhadas na América. Eu fiz um vídeo explicando sobre essas coisinhas aqui embaixo, né? E aqui a parte da frente da cédula, né? A imagem de Dom Pedro, né? A imagem de Dom Pedro I, que foi quem declarou aí o Grito da Independência. Uma cédula muito bonita, feita aqui na América, não foi feita na Europa. Aqui a assinatura do ministro, a estampa, a série. E aqui o nosso caro Dom Pedro, personagem aí do vídeo, né? Então é isso aí, o vídeo é esse. Lembrando também que o quadro não foi pintado lá na hora, ele foi pintado então 66 anos depois do Grito de Ipiranga, na Itália. Então é isso aí, o vídeo fica por hoje. Eu vou começar a gravar vídeo de novo todo dia. Se inscreva aí no canal, deixa o like se você gostou. E também deixe aí uma sugestão do que aqui debaixo da telinha, um comentário, se tiver comentário, eu não sei botar comentário, provavelmente vai ter. Deixa aí um comentário falando o que você queria saber relacionado a moedas ou a história, a cédulas, medalhas, ou a história também do Brasil, que eu estarei fazendo um vídeo com muito prazer aí. Muito obrigado e se cuidem aí com esse vírus aí, nessa nova variante, mesmo a gente tomando
as 2, 3 doses da vacina, tem que se cuidar. E é isso aí, pessoal.